Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Meus irmãos, se vocês já assistiram o estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19 hoje, então vocês perceberão que esse aqui é um vídeo sobre o mesmo tema. O motivo disso é porque eu dei algumas informações erradas sobre Jerusalém. Bem, e por isso também eu quero refazer esse vídeo para dar informações mais corretas. Eu peço que vocês me perdoem por ter dado a vocês mais informações erradas no vídeo anterior. Em Lucas capítulo 19, versículo 28 em diante, está escrito: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhe direis: Porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus anjos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre ele o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da cidade de umas oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns fariseus: Mestre, repreende seus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Até aqui por enquanto. Após Jesus ter contado aos seus discípulos a parábola do rei com os seus servos, ensinando a eles de que eles e nós prestaremos contas do que nós fizemos com o que Deus nos deu, o Senhor Jesus ele deu continuidade à sua caminhada em direção a Jerusalém. E quando ele se aproximava de Betfage, ele mandou os 2 seus discípulos irem buscar um jumentinho que eles iriam achar, o qual ninguém montou. Como o Senhor sabia disto? Revelação do Espírito de Deus. O Senhor disse para os seus discípulos trazerem aquele jumentinho, e se alguém lhes perguntasse, ele lhes instruiu a dizer que eles deveriam dizer que o Senhor o administra, quer dizer, o Senhor necessita dele, precisa dele. O motivo disto é para cumprir uma profecia do Antigo Testamento de que o Messias ele viria manso e montado sobre um jumentinho. Os discípulos eles fizeram o que o Senhor lhes mandou e as coisas aconteceram conforme ele havia dito, mostrando também a sabedoria, verdade do Senhor. Após terem trazido o jumento para o Senhor Jesus, prepararam ele e colocaram o Senhor sobre o animal. Então Cristo ele passou a se aproximar da cidade de Jerusalém. E durante a sua caminhada, as pessoas em sua volta estavam honrando seu caminho. Em um outro evangelho, pegavam ramos de palmeiras para glorificar ao Senhor. As palmeiras simbolizavam vida eterna e também vitória. Isso mostrava que Cristo, as pessoas queriam que ele vivesse eternamente e também consideravam-no um vencedor. E de fato, o Senhor Jesus ele é vitorioso. Ele nunca foi derrotado em sua vida. Nem mesmo em sua morte. E quando ele se aproximava, as pessoas estavam se alegrando muito nele. E começaram a dar louvores a Deus. Começaram a elogiar muito ao Pai. Por causa de todas as maravilhas que eles tinham visto, o Senhor ele fez fazer em nome de Deus. E eles também estavam bendizendo a Cristo. Estavam chamando ele de rei. Pois o consideravam ele um rei e queriam fazer dele o rei deles. Os fariseus, quando eles viram essa cena, quando estavam ouvindo aqueles louvores, eles ficaram incomodados com isto.
porque eles não reconheciam que Jesus é o Messias, e também eles o rejeitavam, e queriam que o Senhor os repreendesse, seus discípulos calarem a boca e pararem de fazer tudo aquilo. Mas o Senhor lhes declarou que, se aquelas pessoas se calarem, as próprias pedras clamariam. Isso mostrando que a própria criação de Deus, ela deseja honrar o Criador. Se os homens e mulheres naquele momento não honrassem ao Senhor, as próprias pedras iriam fazer isso no lugar deles. Talvez as pedras iriam começar a tremer e também a cair. E por causa disso, talvez até provocando um certo terremoto. Do versículo 41 ao 44 está escrito: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesse também, mas nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O Senhor Jesus, ele chorou por Jerusalém. O motivo disso foi porque os habitantes daquela cidade não haviam se arrependido de seus pecados. Mesmo o Senhor Jesus estando lá tantas vezes e também pregando e ensinando a palavra de Deus àquelas pessoas. E também porque elas estavam cegas espiritualmente. E por isso elas não estavam reconhecendo ao Senhor Jesus. E nem mesmo estavam reconhecendo que elas precisavam se arrepender. E também que elas precisavam de salvação. O Senhor também chorou porque Jerusalém ela seria derrubada. E os habitantes que estavam nela, homens e mulheres, seriam mortos. Isso mostra que também o Senhor, ele se compadece de seu povo e também se compadece de sua cidade, porque o Senhor Jesus, ele ama a Israel, como também ele ama a Jerusalém, que é a cidade amada por Deus. Jerusalém, ela seria derrubada e os habitantes seriam mortos, por quê? Porque nos tempos de Jesus, muitos judeus condenaram Jesus à morte, porque não reconheceram que ele era o Messias, e por não reconhecerem, o rejeitaram e o crucificaram, condenando o inocente à morte. E disseram que caísse sobre eles o sangue de Cristo e também caísse sobre seus filhos, simbolizando que caísse sobre eles a culpa para aquele pecado que eles estavam cometendo contra o Filho de Deus. O que fez o Senhor Jesus chorar foi a falta de arrependimento, a cegueira espiritual. E também o que o fez chorar foi o sofrimento da cidade e do povo de Deus. E por fim também, porque os judeus não reconheceram que Jesus, ele é o Messias. E por isso o rejeitaram. Para que nós alegremos ao Senhor, temos que nos arrepender de nossos pecados, nos arrepender de nossas maldades. E também pedimos ao Senhor que Ele nos dê visão espiritual aberta, para que enxergamos as coisas, que enxerguemos a verdade, a luz de Deus, a luz do Evangelho. Possamos também ver as coisas espirituais e analisá-las. É bom também nós orarmos a favor da cidade de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém ela foi derrubada conforme a profecia que o Senhor Jesus deu. Mas muitos anos depois, ela foi reconstruída mais uma vez. Temos que orar a favor de Jerusalém e também orarmos a favor do povo de Deus. Orarmos a favor de Israel e da igreja. Pois o Senhor, ele ama o seu povo, como também a sua cidade. No versículo 45 em diante, está escrito: E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias
ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Quando o Senhor Jesus ele entrou no templo que havia em Jerusalém, ele expulsou os cambistas de lá. Por quê? Porque Cristo ele é muito zeloso para com a casa de seu Pai. Aquelas pessoas estavam profanando aquele lugar sagrado, comprando e vendendo. E ainda, o que eles vendiam eram animais com defeito. Deus não aceitava receber sacrifícios com defeitos. Tinha que ser perfeito para ele. A casa de Deus é um lugar sagrado. Ela deve ser um lugar em que as pessoas buscam ao Senhor e se dedicam a Ele. Hoje, a casa de Deus não é um templo físico, mas é a própria igreja. O que nós temos que fazer é nos reunirmos com nossos irmãos na fé, para buscarmos juntos ao nosso Pai Celestial e ao nosso Senhor Jesus Cristo. E também nos dedicarmos a eles. Orarmos, adorarmos, louvarmos, darmos graças e também ouvirmos a palavra do Senhor. Nos versículos em diante foi mostrado que todos os dias o Senhor estava ensinando no templo. O Senhor, ele mostrava que ele tinha uma dedicação especial à obra de seu Pai. O Senhor se dedicava a cumprir a sua obra, que era salvar almas e também edificar o povo de Deus. Mas todos os dias, os inimigos de Cristo, os religiosos, os que não queriam de verdade, que não queriam verdadeiramente se conectarem com Deus, mas apenas queriam, buscar os seus próprios interesses. Eles odiavam o Senhor Jesus e queriam matar ele. Mas eles não sabiam como fazer isso, porque não tinha. Porque todo o povo ficava se juntando perto dele e dependia do Senhor. E também ficava o escutando. Eles não poderiam tocar nele sem sofrer consequências. E isso também mostra a proteção de Deus sobre o seu filho. De que mesmo o Senhor Jesus tendo inimigos, querendo a morte dele diariamente, os seus inimigos não podiam tocar nele de maneira alguma, porque o Pai o protegia. Bom, meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje. Se vocês gostaram dela, peço que apertem o botão de gostei também. Deixe escrito seu comentário dizendo o que você aprendeu hoje, se você aprendeu algo novo com esse vídeo. Se inscreva no meu canal se vocês ainda não são mais inscritos e também compartilhe este vídeo para os seus, compartilhe para a sua família, para os seus amigos, para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. E assista também os meus outros vídeos no YouTube, para que sejam abençoados e edificados pelas mensagens que tenho enviado ao YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus amados e minhas amadas irmãs. E até a próxima, se Ele quiser.